Vamos resolver a questão 3. Para cada uma das 4 condições que caracterizam a métrica, obtenha uma função de reais dos reais para os reais, tendendo aos reais, que não a cumpre, mas satisfaz as outras 3. Vamos começar pela primeira propriedade da nossa métrica, que é T1 tem que ser o meu dx aqui, ó, a distância de x até y tem que ser igual a 0. Agora, como a gente tem que provar que não cumpre cada uma dessas propriedades e cumpre as outras 3, então vamos lá. Vamos considerar nesse caso aqui, para não satisfazer essa condição, vamos considerar se a minha distância de x, y for igual a 1. Se a minha distância de x, y for igual a 1, o que é que nós temos? Temos que, se x é igual a y, então a minha distância de x até y é igual a 1. E aqui está falando que tinha que ser igual a 0. Então, nesse caso, não satisfaz, pois não vai ser igual a 0, vai ser igual a 1. Na minha segunda condição, segunda propriedade, o que a gente tem? Se o meu x for diferente de y, então a minha distância de x até y tem que ser maior que 0. Nesse caso, considerando a distância de x até y igual a 1, porque a gente está fazendo a mesma que a gente usou aqui em cima, vamos fazer ela nas 4. Então, como vai ficar? Vai ficar se a minha distância de x até y é igual a 1, então, com x diferente de y, temos que, vamos lá, se x for maior que y, então a distância de x até y vai ser igual a 1, que é maior que 0. Então, satisfaz. E se x for menor que y, também vai ser igual a 1, porque eu dei na questão que a distância de x até y vai ser igual a 1. Então, vai continuar sendo maior que 0. Então, nesse caso aqui, logo, se x for diferente de y, então, o que a gente vai ter? A distância de x e y vai ser maior que 0. Então, nesse caso aqui, satisfaz a minha segunda propriedade. Agora, vamos fazer a minha terceira propriedade. O que diz a minha terceira propriedade? Diz que a minha distância de x até y tem que ser igual à distância de y até x. O que a gente vai fazer nesse caso? Se a minha distância de x até y vai ser igual a 1, analogamente, o que a gente vai ter aqui? Que a minha distância de y até x, aqui ficou faltando parêntese, também vai ser igual a 1. Logo, satisfaz, pois ambas são iguais. Agora, vamos para o nosso D4. Usando a mesma coisa, a distância de x até y igual a 1. Se a minha distância, o que diz a minha quarta propriedade? A distância de x até z vai ser menor ou igual à distância de x até y mais
a distância de y até z. Nesse caso, o que nós vamos considerar? O meu x, o y e o z pertencente aos reais. Então, o que vai acontecer? Se eu estou considerando que a minha distância xy é igual a 1, então aqui o que a gente vai ter? 1 menor ou igual a 1 mais 1. Nesse caso aqui, satisfaz, pois 1 é menor ou igual a 2, que 1 mais 1 aqui é 2. Então, 1 é menor ou igual a 2. Então, é menor que 2. Agora, vamos usar a distância. Considerar a distância de x. Vou colocar aqui na frente. A distância de x até y for igual a 0. Isso aqui a gente vai demonstrar para não satisfazer a segunda propriedade. Vamos começar pela primeira. A minha D1. O que diz a minha D1? A minha distância de x até y tem que ser igual a 0. Isso eu já dei na minha questão. Então, se a minha distância de x é igual a y, se a gente fazer aqui x igual a y, fazendo x igual a y, temos a distância de xx igual a 0. Porém, vai satisfazer, porque mesmo se não fizesse isso aqui vai ser igual a 0. Mas se não fizesse isso aqui, a gente já saberia que era igual a 0, porque aqui a distância de x até y já está me falando que é igual a 0. Então, satisfaz. Agora, vamos para a nossa D2. O que diz a nossa D2? Se x for diferente de y, então a minha distância de x até y tem que ser maior que 0. Agora, como já resolver? Com x diferente de y, o que a gente tem na questão? Temos, qual é a distância que a gente tem? De x até y igual a 0. Se é igual a 0, x e y não são diferentes. Se x e y não são diferentes, não satisfaz. Agora vamos para a nossa D3. O que diz a D3? A distância de x até y tem que ser igual à distância de y até x. Vamos provar isso. Qual a distância que eu dei na questão? A distância de x até y vai ser igual a 0. Se a distância de x até y é igual a 0, logo, a distância de y até x também será igual a 0, porque são iguais. Será igual a 0. Logo, isso aqui satisfaz. Agora, vamos fazer a nossa D4. O que diz a nossa D4? Ela diz que a distância de x até z vai ser menor ou igual à distância de x até y mais a distância de y até z. O que eu considerei? Eu considerei a distância de x até y igual a 0. Então, vamos continuar. A distância de x até z vai ser menor ou igual a distância de x até y é o quê? 0. Mais a distância de y até z. Porém, o que a gente tem aqui? Nós temos se o meu x for igual a y. Se o meu x for igual a y, o que a gente vai ter? Que aqui no lugar da minha distância do dyz, eu posso colocar dxz, pois o meu x é igual a y, então eu posso substituir no lugar do y e colocar o x. Então, meu dxz aqui de novo. Logo, como é que vai ficar? Dxz vai ser menor ou igual a 0 mais dxz. Como são iguais, vai satisfazer.
fazer a nossa D3. Vamos usar a distância de x até y igual 1 se x for menor que y, 2 se x for maior que y e 0 se x for igual a y. Vamos ter que considerar, achar com essa funçãozinha que eu dei, com essa distância, que ela não satisfaça a terceira propriedade, satisfaça as outras três. Então, vamos começar com a nossa D1. O que é que diz a nossa D1? A distância de x até y tem que ser igual a 0. Se aqui o meu x é igual a y, então vai ser igual a 0. Vamos usar 0. Logo, o que vai acontecer? Vamos usar 0, porque eu estou dizendo aqui em cima, né? Que eu vou usar 0 quando x for igual a y. Então aqui a minha distância vai ser o quê? A distância, se o meu x é igual a y, então a distância de x até y vai ser igual a 0. Já estou demonstrando aqui, x foi igual a y, que vai ser a mesma coisa que eu falar que o meu x aqui, ó, for igual a x. Então, a distância de x até x é igual a 0. Agora, vamos provar. Então, isso aqui é o quê? Satisfaz. Agora, vamos fazer a nossa D2. O que diz a nossa D2? Se x for diferente de y, então, a minha distância de x até y tem que ser maior que 0. Se tem que ser diferente de y, então não vou poder usar essa daqui, ó. Só posso usar essas duas de cima. Então, como que a gente vai poder usar? X diferente de y, o que a gente vai ter? Então, o meu x pode ser maior que y ou o meu x menor que y. Como que vai ficar a nossa continha? Se o meu x for maior que y, então a distância de x até y vai ser igual a 2. Isso aqui é maior que, essa distância aqui, ó, é maior que 0. Então, satisfaz. E se meu x for menor que y, estou dizendo aqui em cima, vai ser igual a 1. X menor que y, essa distância aqui de x até y vai ser igual a 1, que é o que eu demonstrei que eu dei na minha questão. Então, 1 aqui, ó, é maior que 0. Então, também satisfaz. Agora, vamos fazer a nossa D3. Vou fazer ela bem aqui do lado. A nossa D3, o que me diz? Que a distância de x até y vai ser igual à distância de y até x. Se eu considerar a minha distância de... vamos tomar aqui agora, para provar essa propriedade, vamos tomar aqui, comparar os elementos de x e de y. Porque se eu comparar os elementos aqui, ó, dessas equações que eu dei, eu vou conseguir achar o valor. Então, vamos considerar que a nossa distância de x até y seja igual. Quando x for maior que y, a gente tem o quê? Igual a 2. E quando x for menor que y, temos 1, que é o que eu dei aqui, a minha distância. Logo, se a gente tomando x maior que y, o que a gente tem? Temos que a minha distância de x até y vai ser igual a 2. E se eu tomar a minha distância de y, tomar a distância de y até x, vai ser igual a 1. Logo, o que vai acontecer aqui? Logo, a minha distância de x até y vai ser diferente da distância de y até x. Então, isso aqui não satisfaz a minha terceira propriedade. Agora, vamos para a nossa D4. O que diz a nossa D4? Que a distância de x
até z tem que ser menor ou igual à distância de x até y mais a distância de y até z. Lembrando qual a distância que a gente está usando? Distância de x até y igual 1 se x for menor que y, 2 se x for maior que y, 0 se x for igual a y. Isso, x for igual a y. Aqui ficou, aí, se x for igual a y. Então, agora o que a gente vai ter? Vamos ter que considerar quando a distância de x for igual a z, quando a distância de x for diferente de z. E se for diferente de z, ela vai poder ser x menor que z ou x maior que z. Então, a gente vai ter que demonstrar todas elas. Então, vamos começar com a igualdade. Se x for igual a z, o que a gente vai ter quando x for igual a z? Então, a distância de x até z vai ser igual a quê? Igual a zero. Porque aqui, ó, temos igualdade. Se x for igual a z, igual a zero, porque é igual. Quando temos igualdade, vai substituir por zero. Logo, isso aqui está correto. Vamos continuar satisfazendo as outras. Agora, se o meu x for maior que z, o que a gente vai ter? Se o meu x for maior que z, a minha distância de x até z, que é o que eu estou usando, vai ser igual a quê? Igual a 2, porque é maior. Então, vamos começar. Vamos ter que satisfazer toda a minha desigualdade triangular. Tem que demonstrar todas. Então, vamos começar quando y for igual a z. Se y for igual a z, o que a gente tem? Vamos usar a desigualdade. Distância de x até z menor ou igual à distância de x até y mais a distância de y até z. Agora, vamos substituir os valores. Se eu estou dizendo que o meu y é igual a z, se y é igual a z, então o que eu posso colocar? No lugar do meu, a distância de x até z aqui é 2. Então, aqui no lugar do meu xy, o que eu vou poder colocar? Se eu estou dizendo que o meu y é igual a z, então no lugar do meu xy, no lugar do y aqui, eu posso colocar z, porque é igual. Então, aqui, ó, vai ficar dxz. O meu dxz é o quê? 2. Mais a minha distância de y até z. O que vai ser essa distância de y até z? Eu estou dizendo que o meu y é igual a z. Então, eu posso substituir no lugar do z, colocar y, ou no lugar do y, colocar z. E isso aqui vai ser igual a quê? Se são iguais, vai ser igual a zero. Então, aqui vai ser mais zero. Como que vai ficar? 2 menor ou igual, 2 mais 0, 2. Então, isso aqui está certo, porque 2 é igual a 2. Agora, vamos considerar se o meu y for igual a x. Aqui, ó, se meu y for igual a x. Então, vamos lá. A distância de x até z vai ser menor ou igual à distância de x até y mais a distância de y até z. Aqui vamos lembrar que a distância de o meu y é igual a x. A minha distância de x até z é igual a quê? 2, que é o que ele me deu na questão. E a distância de x até y, então eu posso substituir aqui, ó, ou por x ou por y. No lugar do x eu posso colocar y, ou no lugar do y eu posso colocar x. Vai ficar a distância de x até x. Isso aqui vai ser igual a 0, mais a distância de y até z. No lugar de y eu posso colocar x, porque eu estou falando que é igual, então eu posso colocar x. Então vai ficar dxz. Que isso aí, dxz é igual a quê que eu estou dizendo na questão? 2. Então, isso aqui vai ser igual a 2 menor ou igual a 0 mais 2, 2. Então, isso aqui também satisfaz. Agora, vamos considerar se o meu y
for menor que o meu z e menor que o meu x. Usar a distância. Distância de x até z menor ou igual a distância de x até y mais a distância de y até z. Vamos lá, substituindo. A distância de x até z é o quê? 2. Menor ou igual a distância de x até y. O meu x aqui, ó, é maior que y. Tá vendo que o x é maior que y. Logo, se ele é maior, vamos usar 2. Mais a distância de y até z. O meu y aqui, ó, é menor que z. Logo, vamos usar 1, que é menor. Então, como que vai ficar? 2 menor ou igual, 2 mais 1, 3. Então, também satisfaz. Agora, vamos usar se o meu z for menor que o meu y e menor que o meu x. Vamos usar de novo a desigualdade aqui triangular, provar. Distância de x até y mais a distância de y até z. E agora, a distância de x até y é o quê? 2 menor ou igual a distância de x até y. Essa distância de x até y. X aqui, ó, é maior que y. Se é maior, então eu vou usar 2, que eu estou dizendo lá em cima na minha distância. Se for maior, eu vou usar 2. Mais a minha distância de y até z. O meu y aqui, ó, ele é maior que z. Então, eu vou colocar 2 também, porque é maior. Então, 2 vai ser menor ou igual a 2 mais 2, 4. Então, isso aqui também satisfaz. E por último, quando o meu x for maior que z, como a gente vai usar? Se z for menor que x e for menor que y. Então, a distância de x até y vai ser menor ou igual à distância de x, que é de x até z. A distância de x até y mais a distância de y até z. Quando o meu x aqui, a distância de x for até z, vai ser 2 menor ou igual a distância de x até y. Qual que vai ser a distância de x até y? X é menor que y. Logo, eu vou usar 1, que eu estou dizendo lá em cima. Quando for menor, eu vou usar 1. Mais a distância de y até z. Y aqui, ó, é maior que z. Logo, eu vou usar 2. Então, o meu 2 vai ser menor ou igual a 3, o que também satisfaz. Então, eu já provei todos quando o meu x for maior que z. E já provei quando o x for igual a z. Agora, vamos fazer quando o meu x for menor que z, para a gente provar todas as nossas propriedades. Então, se o meu x for menor que z, o que a gente tem? Se x for menor que z, então a distância de x até z vai ser igual a 1. Por quê? Qual a distância que eu estou usando? Distância de x até y é igual a 1 se x for menor que y, 2 se x for maior que y, 0 se x for igual a y. Então, vamos lá. Vamos provar aqui agora. Se o meu x, vou colocar a definiçãozinha aqui em cima primeiro, da desigualdade. Se o meu x, a distância de x até z menor ou igual à distância de x até y mais a distância de y até z. Então, vamos lá, vamos usar se o meu y for igual a z. Então, o que a gente tem? Se o meu y for igual a z, a distância de x até z, vai ser o quê? 1. Menor ou igual à distância de x até y, vai ser o quê? 1. Mais a distância de y até z. A distância de y até z, eu estou dizendo que o meu y aqui, ó, é igual a z. Então, o que vai ficar?
a distância de y até y, ou a distância de z até z. Isso aqui vai ser igual a 0. Logo, aqui tem um x, esse x aqui, ó, foi igual a y. Logo, eu vou somar mais 0. Então, se x for igual a z, então a gente vai ter 1 menor ou igual, 1 mais 0, 1. Então, satisfaz. Agora, se o meu x for igual a y, como a gente vai fazer? Vamos usar a distância de x até z menor ou igual a distância de x até y mais a distância de y até z. Vamos lá. A distância de x até z é o quê? 1, que ele me deu na questão. Opa. Deixa eu apagar. Então, vai ser igual a 1. Menor ou igual a distância de x até y. Qual vai ser a distância de x até y? Se x é igual a y, então vai ser 0. Mais a distância de y até z. Se o meu x aqui é igual a y, então no lugar do meu y aqui eu posso colocar x. Então vai ficar o quê? Distância de x até z, que é igual a 1. Logo, 1 vai ser menor ou igual a 0 mais 1, 1. Então, satisfaz. Vamos continuar. Agora, vamos considerar se o meu y for menor que x e for menor que z. A minha distância de x até z vai ser menor ou igual à distância de x até y mais a distância de y até z. Vamos substituir. Distância de x até z vai ser igual a 1 menor ou igual à distância de x até y. O meu x aqui, ó, é maior que y. Então, vai ser 2. Se é maior, eu vou usar 2. Mais a distância de y até z. Y aqui, ó, é menor que z. Então, vai ser 1. Logo, 1 vai ser menor ou igual, 2 mais 1, 3. Então, satisfaz. Agora, vamos usar se o meu x for menor que y e for menor que z. Então, vamos lá. Distância de x até z vai ser menor ou igual à distância de x até y mais a distância de y até z. Distância de x até y, 1, menor ou igual. Distância de x, a distância de x até z, né, que é igual a 1. Distância de x até y. O meu x aqui, ó, é menor que y, logo vai ser 1, mais a distância de y até z. Y aqui, ó, o y é menor que z, então vai ser 1. Então, 1 vai ser menor ou igual a 1 mais 1, 2. Logo, também satisfaz. Agora, vamos fazer o último. Se o meu x for menor que o meu z e for menor que o meu y. Então, a minha distância de x até z vai ser menor ou igual à distância de x até y mais a distância de y até z. Distância de x até z é 1, menor ou igual. Distância de x até y. X aqui, ó, é menor que y, então vai ser 1. E a distância de y até z? Y aqui, ó, é maior que z, logo vai ser 2. Que eu estou usando os dados da minha questão que eu dei lá em cima. Então, como que vai ficar? 1 menor ou igual a 1 mais 2, 3. Então, também satisfaz. Logo, essa aqui vai ser satisfeita. Por que vai ser satisfeita? Satisfaz, porque satisfez todas as propriedades que eu propus. Eu tive que provar quando x for igual a y, quando x for igual a z, x menor que z e x maior que z. E satisfez todas as propriedades, então, satisfaz. Agora, vamos fazer uma de quando a nossa D4 não for satisfeita. Vamos usar a distância de x até y igual
ax menos y ao quadrado. Vamos começar com a nossa D1. Lembrando que vai ter que satisfazer a D1, a D2 e a D3. E não satisfazer a D4. Então, se x for igual a y, então a minha distância de x até x vai ser igual a 0, porque eu estou considerando que é igualdade. Então, se o meu x aqui ó, é igual a y, o que a gente vai ter? Se x é igual a y, então a distância de x até x vai ser x menos x, porque eu vou usar aqui a distância que ele me deu, ao quadrado. Então, vai ficar o quê? X menos x, 0 ao quadrado, que é igual a 0. Logo, satisfaz. Agora, vamos para a nossa D2. A D2 me diz o quê? Se x for diferente de y, então a minha distância de x até y tem que ser maior que 0. Como é o x diferente de y, a gente tem que temos que vamos ter que usar se o x for maior que y ou menor que y, porque eu não vou poder usar a igualdade, né? Então, só vai poder ser maior. Então, aqui, ó, se x for maior que y ou x menor que y. Então, vamos lá. Se o meu x for maior que y, então a minha distância de x até y vai ser o quê? Qual foi a distância que eu dei? X menos y ao quadrado. Logo, isso aqui vai ter que ser maior que 0. Se o meu x for menor que y, então a minha distância de x até y com x menos y ao quadrado tem que ser maior que 0. Logo, se a minha distância de x até y, nesse caso aqui vai ser maior que 0, então, satisfaz. Agora, vamos para a nossa D3. O que é que diz a nossa D3? Ela diz que a minha distância de x até y tem que ser igual à distância de y até x. Qual a distância que a gente está usando? Distância de até y igual a x menos y ao quadrado. Então, vamos lá. Se a distância de x até y for igual a x menos y ao quadrado. Isso aqui é o quê? Produto notável. Então, a gente vai ter que resolver o produto notável. Como que vai ficar? O quadrado do primeiro mais... como é subtração, então vai ficar menos. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E agora, se a gente fizer o meu dyx, como que vai ficar? Vai ficar o y menos x ao quadrado. O quadrado, mas é produto notável de novo. Produto notável. Subtração, né? Então, porque aqui é subtração, então vai ter que resolver a subtração. Então, o quadrado do primeiro, qual é o primeiro? Y. Menos 2 vezes o primeiro é o que? Y, vezes o segundo, que é x, mais o quadrado do segundo. Logo, a minha distância aqui, ó, de x até y vai ser igual à distância de y até x. Pois aqui eu só mudei a posição, mas ficou a mesma coisa, porque aqui ó, o meu x é positivo, aqui o x positivo. Menos 2yx menos
xy, 2xy, que é a mesma coisa, só mudou a ordem. E aqui y ao quadrado, que aqui também é y ao quadrado. Então, são iguais. E agora a nossa D4. Nossa D4 me diz o quê? Que a distância de x até z vai ser menor ou igual à distância de x até y mais a distância de y até z. E eu quero que não satisfaça essa igualdade. Vou considerar o meu x, meu y e o meu z pertencente aos reais. Então, se eu quero que isso aqui não seja verdade, eu posso considerar que a minha distância de x até z seja maior que a distância de x até y mais a distância de y até z. Se eu considerar isso aqui, então vai ser uma verdade, que eu estou considerando, então é verdade. Se é uma verdade, então a minha D4 não satisfaz. Pois se eu colocar aqui como maior, não vai satisfazer aqui a minha proposição. Então, não vai satisfazer. Logo, a gente resolveu as nossas 4 proposições, cada uma mostrando que não era uma métrica e desenvolvendo cada uma delas.